Bom, no último Destruindo a Religião, aqui na terça-feira passada, a gente acabou entrando num texto que ele é bastante conhecido de todos nós, né? Mas às vezes ele já é tratado como um caso resolvido, assim, muitas vezes, como um texto que já disse o que tinha que dizer, né? E às vezes a gente acaba passando por ele, mas de maneira muito superficial. Não que eu queira ser profundo, mas eu só queria olhar para algumas partes do texto e fazer algumas perguntas para ele. Valeu, mano. Obrigado, hein? Ele fala de uma realidade que coloca em xeque toda a estética cristã ou toda a estética espiritual. Ele fala de uma realidade que precisa ser íntima e interna e que ela não necessariamente pode ser corroborada do lado de fora. Do lado de fora a gente pode ser e parecer o que quiser, mas esta necessidade que Jesus apresenta, ela fala de interioridade, fala de motivação, fala de subjetividade, fala daquilo que é essencial. E é o texto de João, capítulo 3, eu vou ler a partir do verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? É possível voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E não te admires de eu te dizer que importa nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? E o ajudou Jesus, dizendo: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Santo Espírito, essa é a tua palavra, por isso, em nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez aos teus cuidados, esperando em ti, tanto para falar como para ouvir. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós invocamos a tua presença e a tua obra, de nos fazer lembrar de todas as palavras que o Senhor nos disse. Amém. Nós vivemos num contexto de mundo muito superficial, né? Talvez algumas posturas nossas não subsiste a um arranhão de unha, como um verniz bem barato, assim. Mas do lado de fora, do lado externo, a gente dá um valor danado a tudo isso, né? Como a nossa sociedade busca, de alguma forma,
criar estereótipos e rótulos e, a partir dele, definir as pessoas, dar a elas importância, significado. E como isso tem tão pouco sentido no Evangelho, mas como isso faz tanto sentido para nós, né? Como isso é tão poderoso para mim e para você. Como a gente afere os outros, a vida, e tenta comunicar-se com os outros, ou seja, tenta se mostrar aos outros, se fazer conhecido aos outros, porém do lado de fora, né? E o texto vai dizendo desse homem, entre os fariseus, ele não é um qualquer, ele é um grupo esteticamente muito idealizado, perfeccionista, perfeito. Ele é um cara que pertence a um grupo que do lado de fora está totalmente adequado, né? Como Paulo vai ter a coragem de dizer, por pertencer a esse grupo, que é o grupo dos fariseus, que entre ele e a estética ou a justiça do lado de fora que havia na lei, ele era irrepreensível. Imagine você colocar a Torá do seu lado, né, e dizer assim, procure alguma incoerência entre eu e ela, e você não irá encontrar. Procure alguma incoerência entre eu e a Bíblia, e você não irá encontrar. Eu sou fariseu, segundo a justiça que há na lei, eu era irrepreensível, Paulo afirma de si mesmo. Esse grupo era um tipo especial de gente. Não era um crente comum, vamos dizer assim, não era alguém do povão. Ele era a elite da fé, ele era a elite do conhecimento teológico, ele era a elite da moral, ele era príncipe dos fariseus. Ele já pertence a esse grupo que é um grupo diferenciado do ponto de vista moral, ético, religioso, enfim, do ponto de vista do seu conhecimento, é alguém que conhece muito de Bíblia, e ele tem um nome, o seu nome é Nicodemos, e ele consegue ainda, neste grupo, exercer um certo destaque, uma certa primazia. O texto vai dizer que ele era um dos principais desse grupo. Então, tenta imaginar uma figura assim. Tenta imaginar uma pessoa que tem muito conhecimento bíblico, tem uma moral fantástica, é um cara que cumpre os ritos, muitas vezes mais do que lhe é pedido. Ele é um cara que ele está no topo desse processo social religioso. Ele é alguém que do lado de fora é espetacular, do lado das aparências ele é alguém que é difícil de alcançar. Você olha e diz assim, eu queria ser como esse cara, ou eu queria ter um filho assim. Mas esse camarada, ele vai ter de noite com Jesus. É interessante porque a gente tem esta preocupação estética, né? A gente não quer ser visto com qualquer um. A gente começa a ter uma consciência, como Nicodemos vai expressar, mas essa minha consciência interna, ela me coloca em risco quando a realidade é Jesus. Muitas vezes a gente vai dando razão a Jesus no nosso íntimo, mas a gente não tem coragem de se associar a Ele de forma visível ou de forma plena, não tem a coragem de confiar-se a Ele. Então a gente tem algumas preocupações e algumas precauções, e Nicodemos também faz isso. Ele vai em direção a Jesus. Muita gente vai em direção a Jesus. Muita gente quer conversar com Jesus. Muita gente consegue entender que Jesus é alguém que Deus está com ele. Muita gente consegue entender que Jesus é cativante, ele é, de alguma forma, alguém diferente de tudo que eu vi, de tudo que eu percebi. Às vezes eu fico esbarrando com um, com o outro, nessas falas do Evangelho, e a gente percebe gente que ouve esse Evangelho, mas elas conseguem admitir, falar, cara, isso que esse cara está dizendo é verdade, mas parece que se eu me abraçar, se eu me colocar em relação com ele, se eu deixar notório, visível, aquilo que a minha consciência me pede para fazer,
em relação a Ele, a Jesus ou ao seu Evangelho, eu vou entrar em risco. Parece tão absurdo, que parece errado. Esse Evangelho ele é tão diferente, ele é tão novo, ele é tão bom, que ele parece bom demais para ser verdade. E é bom manter um pezinho atrás. Eu não quero me entregar a esta graça de um Deus bondoso, gracioso, bendito, de um Deus que trabalha para quem espera nele, de um Deus que não coloca as pessoas em castas, de um Deus que ninguém é melhor nem pior do que ninguém, de um Deus que não nos julga segundo as nossas aparências, de um Deus que não espera ou está decepcionado conosco, de um Deus que não barganha comigo. Eu tenho dificuldade a me entregar a esse Deus, porque às vezes eu construí toda a minha identidade em cima desta estética do lado de fora, e esse Evangelho, tal como ele é, gracioso e para todos, vai me nivelar por baixo nessa condição. Eu vou precisar ser demolido. O templo que foi erigido dentro do meu peito vai ter que cair, não vai poder ficar pedra sobre pedra. Eu vou precisar de um recomeço. Eu vou precisar de dizer assim, eu estava errado. Mas estava errado como? Se 4.000 anos de fala, de história, de conclusão teológica, de interpretação e de relação com Deus, erigiram dentro de mim essa estrutura que Jesus, ao olhar, disse: derruba. Como negar tudo isso que está dentro de mim, que me traz segurança, que me faz saber se eu estou bem, se eu estou ruim, pelos parâmetros que ela construiu, que fala de um Deus dos ritos, de um Deus dos dogmas, de um Deus que eu sei como fazer a jogada de relação com Ele, que deixa a minha vida mais tranquila, que me dá a possibilidade de olhar para um outro e dizer assim: graças te dou, Deus, porque eu não sou como Ele. Como é que eu posso subsistir ainda a esse Evangelho, se tudo que eu construí, a minha vida, a minha história, aquilo que eu dediquei, a minha construção pessoal, a minha subjetividade, o meu caminhar na vida, se tudo isso, para que de fato haja luz e encontro, precisa ser demolido. Não pode ficar pedra sobre pedra. Então eu me protejo nas sombras, eu me protejo na escuridão, eu me protejo nas tangas, eu me protejo nas formas. Eu prefiro acatar a moral religiosa, o rito religioso, o dogma religioso, do que de fato me arriscar a um encontro genuíno com Jesus. Todos os valores que eu assumi dentro da minha cabeça, dentro do meu coração, precisam serem destruídos todos. E isso me coloca em risco. Afinal de contas, eu tenho uma posição. Eu sou príncipe no meio de um povo já elite. Então, eu vou de noite. Então, eu uso as sombras. A palavra de Deus é muito clara lá em João. Aqui também em João 3, aliás. Ele vai dizer: todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. É possível você ir para um encontro com Jesus e isso ser a prática do mal. Como? Quando eu vou em relação ou em direção a Jesus, mas mantenho as sombras, mantenho a minha penumbra, não me dou por inteiro, não me deixo ser visto e não me deixo ver, não me dou ao encontro. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, a fim de que suas obras não sejam arguidas, a fim de que questionamentos sobre motivação, questionamentos subjetivos, sobre intenção, questionamentos mais profundos, íntimos, não sejam questionados, não sejam tratados.
onde a aparência exterior, a conduta formal, ou seja, a minha prática moral, seja já aquilo que comunique o suficiente a meu respeito. Mas todo aquele que pratica a verdade, diz o texto, este vem para a luz, a fim de que suas obras sejam questionadas, arguidas, porque elas são feitas em Deus. E é interessante porque a contraposição, eu sempre chamo a atenção para esse texto, a contraposição não é entre mal e bem, é entre mal e verdade. Quem pratica a verdade. Porque mal, todos nós somos, segundo a palavra. Segundo o capítulo 3 de Romanos, a gente foi incluído nesse processo onde não escapa nenhum. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não há um justo, não há ninguém que entenda. Mas o que eu posso fazer? Eu posso me desnudar, eu posso me apresentar diante de Deus e dizer, Senhor, eu sou o mal. E é tão poderoso isto, porque quando isto acontece, isto é luz. E a própria mentira, quando é confessada como mentira, morre para a estrutura de mentira e renasce como verdade. O próprio mal, quando sendo vivido com plenitude, integridade e verdade diante de Deus, é nesse momento que a possibilidade genuína de um renascimento que Jesus vai propor é possível. Qual que é a verdade no seu coração? O que está dentro de você? Quais são as suas motivações? Isto que importa para o Senhor. A verdade, a verdade, a verdade de quem se é diante dEle. Porque isso expressa uma confiança num caráter e numa bondade. Quando a gente olha aquele leproso gritando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, se quiseres pode me curar. E o Senhor diz, eu quero. Ele quebra muitas barreiras culturais, sociais, religiosas para se aproximar de Jesus. Ele poderia ser apedrejado naquele momento. Um leproso, ele tinha que ficar no mínimo 100 metros de distância de qualquer pessoa. Ele tinha que andar na rua gritando assim, leproso, leproso. Porque se eles barrassem alguém, a possibilidade de ele ser apedrejado era grande. Porque isso era o que demandava. A regra. Mas quando ele está diante de Jesus, ele se aproxima de Jesus. Ele se aproxima como é. Ele se aproxima e ele se curva diante de Jesus. Ele adora Jesus. E isso também é outra violação. Porque até então não está claro, naquele contexto, para as pessoas todas que Jesus é o Messias. E a lei dizia, só o Senhor adorarás e só a Ele prestarás culto. Mas ele consegue perceber em Jesus algo que poucas pessoas viram. Que é esta condição de poder ser quem Ele é. De poder ir para a luz, de poder apresentar-se como é. E ele recebe um toque de Jesus, ele diz, quero, fica limpo. Jesus também quebra algumas regras religiosas, porque tocar num leproso não era permitido. Tudo isto, num simples gesto, numa simples forma de decoremos, a gente consegue perceber nesse texto. E o que isso significa para a gente? Onde isso me toca? Isso me toca porque muitas vezes eu penso que posso esconder algo de Deus. Davi diz isso, enquanto escondi de ti o meu pecado. Ora, como se esconde pecado de Deus? Eu tenho um gato lá em casa, e às vezes ele é muito louco, o meu gato. Aliás, os gatos que vão para casa, os bichos que vão lá em casa é tudo meio doido. E às vezes ele sai pulando assim tal, e aí tem uma almofada no sofá, ele enfia a cabeça debaixo da almofada, e o rabo dele fica assim, ó. E ele acha que está escondido. Ele acha que ninguém está vendo ele. Eu acho que às vezes a gente é mais ou menos assim, cara.
Ora, Davi, como é que se esconde de Deus o pecado? Não se esconde, Davi. De quem que você está escondendo? De você mesmo. Só que enquanto você se esconde de você mesmo, envelhece os seus ossos. Você deprime. É por isso que você diz assim, a mão do Senhor pesava sobre mim. Você acha que a mão do... Se o Senhor descansar a mão em você, irmão, o que sobra de você? É por isso que Deus não se mostra. Você já reparou? Todas as vezes que Deus se manifesta, numa epifania, numa teofania, alguma coisa do gênero, Ele é seguido de um processo. Qual o processo? Você deixa de ser na mesma hora. As pessoas caíam com o rosto em terra atemorizadas. Tem gente que quer que Deus apareça. Gente, não sobra nada. Ele já falou para Moisés, ele disse, Moisés, não rola. Eu vou deixar você ver o meu joanete aqui, mas não vai rolar me ver. Porque ninguém pode me ver e continuar sendo, existindo. Deus é aquele que abre espaço para você e eu podermos ser. E a gente fica querendo que Ele aparece. Por que Deus não aparece? Por que Deus não faz? Sobra o que de você, irmão? Às vezes a gente não entende isso, né? Você não é o seu corpo é uma parte sua importante, te constitui. Mas essencialmente você é uma realidade que ninguém vê. Eu brinco dizendo que quando um ladrão coloca uma arma na nossa cabeça, você deixa de ser você. Você dá o celular a ele, a carteira, enfim, porque você deixou de ser você. Porque você está diante de um poder que você desconhece o caráter. Então, quando você dá o celular, não é que é aniversário dele, não é que você é bonzinho, não é nada, é que você agora deixou de ser você. Você está diante de um poder, de um poder que se impôs. E muitas vezes parece que a gente quer esse tipo de Deus. Esse Deus impositivo, esse Deus que não dá, gente. Deus para... Tem história de um monge que ele resolveu fazer um retiro e ele ficou num topo de um monte e uma vez por mês alguém ia lá levar uma quantidade de alimento para ele poder passar. E ele foi ficando lá sem ter relacionamento com ninguém. E ele foi ficando meio surtado, ele queria conversar com alguém. E aí um dia ele estava lá mexendo com as plantas, lá ele viu um formigueiro, e ele começou a conversar com uma formiga, e ele falava com a formiga, e a formiga estava nem aí para ele, né? E aí ele pensou assim, como que ele poderia conversar com aquela formiga e ter relacionamento com aquela formiga? E aí a ideia que lhe surgiu à cabeça, ele falou, bom, para isso você precisava ser uma formiga. Você precisava se tornar uma delas, né? E a palavra de Deus vai dizer que é exatamente isso que Deus fez. Deus, para se explicar a nós, para ter comunhão conosco, para se relacionar com a gente, Ele se tornou como um de nós. Ele se esvaziou da sua condição de Deus e assumiu plenamente a condição humana. A gente não suporta essa estrutura religiosa de um Deus poder. Mas quando Deus se manifesta essencialmente, plenamente em Jesus, a gente não o reconhece mais, porque a forma dele não comunica mais para nós. Porque na nossa cabeça a estética mudou. Para nós não faz sentido um Deus crucificado. Ou é Deus ou é crucificado. As duas coisas não cabem. Então nós precisamos tomar cuidado com a nossa estética, naquilo que a gente está confiando. Porque isso para Deus não vale absolutamente nada.
Bem sei que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Aqui tem uma questão dos sinais, eu não vou entrar nisso que vai tomar muito tempo nosso. Mas ele está falando dos sinais messiânicos. Ele diz assim, olha, eu já entendi, cara, que você é o Messias. E ele chama tratando Jesus como um rabi. E Jesus vai devolver isso para ele depois, vai dizer, você é mestre em Israel. E não sabe de coisas simples. Mas olha que demais que é Jesus, porque ele não liga. Ele não liga para o que Nicodemos acha ou deixa de achar. Quem tem que se virar com essa consciência é Nicodemos. Porque essa consciência que Nicodemos expressa, ou seja, eu sei que você é o Messias, quando eu digo isso, eu preciso me haver com isso, eu comigo mesmo. O que isso vai significar na minha vida? O que isso tem de impacto na minha vida? E Jesus diz assim para ele, a isto respondeu, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso coloca em xeque todo o modelo que a gente vê de forma majoritária, sendo chamado de cristão hoje em dia. Porque não interessa se você é crente, se você pertence a uma comunidade, se você tem o seu nome arrolado numa estrutura presbiteriana, batista, metodista, graça-brutista, não importa nada disso. O que importa é se você teve uma experiência tão profunda com Deus, que ela só pode ser descrita, inclusive por Jesus, como um renascimento. Eu não quero saber se o seu comportamento mudou. Eu não quero saber se você tocava atabaque lá no centro de Macumba e agora você toca violão aqui na nossa comunidade. Eu não quero saber se a sua roupa mudou. Eu não quero saber se o seu vocabulário mudou. Eu não quero saber se a sua moral mudou. Eu não quero saber se o seu rito mudou, se os seus credos mudaram. Eu quero saber qual que é o seu miolo, qual o espírito que te rege. A mim não me interessa toda essa performance sua, que eu entendo, Nicodemos, já está no top. Não me interessa, isto não fala, não comunica a mim a sua estética, a sua performance, o seu desempenho moral, religioso, social, não comunica a mim. Não fala com Deus, não fala de você para Deus. O que fala de você para Deus? O que fala de você para Deus é você mesmo. É se você tiver a coragem de não ter cartas na manga, de não ter agendas ocultas, de ir para Deus com a cara limpa, sendo quem se é, não confiando na sua estética, na sua performance, na sua aparência, mas dizendo, Senhor, o Senhor sabe o troço que eu sou, para não dizer troço. Mas eu só posso vir ao Senhor. Eu não tenho nada para te oferecer, a não ser os meus pecados e o sacrifício santo do teu Cordeiro. Eu não quero que as sombras me protejam, que as sombras iluminadas das vitrines bem ajeitadas, dos palcos bem preparados. Eu só quero ser diante do Senhor. Eu só quero ser eu na tua presença. E convencido de quem eu sou, ter a esperança de ser feito novo. De ser feito uma nova pessoa, uma nova criatura. Ninguém que chega a Deus assim, batendo no peito, olhando para o chão e dizendo, Deus, o Senhor me ajuda, porque eu sou um pecador, volta do mesmo jeito para a sua casa.
Antes sai justificado, é tornado justo. E ninguém que chega diante de Deus dando o seu currículo vitae religioso, Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, malfeitores, antes jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo. Ninguém que se apresenta diante de Deus com isso, experimenta uma regeneração. Porque Jesus disse que Ele não veio buscar chamar os justos. Porque o padrão de justiça não é, espantem, não é o Fernandinho Beiramar. O simples fato de você não matar, não roubar, não adulterar, não toca na justiça divina. O sarrafo está lá em cima. E essa justiça, só quem pôde satisfazer foi o Cordeiro, na cruz. Então a melhor coisa que podemos fazer é ser quem somos, é dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou isso aqui. E aí o Senhor vai começar a dizer, opa, aqui há relação. E por que nós nos escondemos muitas vezes? Por que nós não queremos aparecer como somos? Vamos ler João 11, 47, 51. Então os principais sacerdotes e os fariseus reuniram o sinédrio e diziam, o que faremos? Porquanto este homem vem operando muitos sinais, de novo a expressão sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. E então virão os romanos e nos tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. É sempre uma questão de posição. É sempre uma questão de status quo. É sempre uma posição de privilégio, de conforto. Entregar-se ao Evangelho, dar-se a Jesus é complicado, porque tudo o que você é deixa de ser. Tudo o que você significou a sua vida, tudo que você construiu e chama de eu, não vai valer de nada. E o meu lugar? Porque aqui eu sou reconhecido, aqui eu estou suprido, aqui eu estou tranquilo, aqui eu estou confortável, aqui eu consigo projetar o meu futuro, aqui eu tenho um plano de carreira, aqui eu sou bem visto, aqui eu sou admirado. Então, é o meu lugar. Às vezes, por causa do meu lugar, eu vou de noite ter com Jesus. E esse lugar, entenda, cada um de nós tem um lugar desse. Cada um de nós tem um lugar onde se sente adaptado, confortável, reconhecido, de que você não quer alteração, mudança. Esses caras, eles sabiam por causa daquela palavra sinais ali, que Jesus era o Cristo. Eles eram os caras que poderiam aferir isto. Mas eles sabiam que aferir isto significaria demoli-los de toda a estrutura social, cultural, humana, psicológica, religiosa, onde as suas existências estavam sustentadas. Significava a demolição de tudo que eles tinham, sabiam, podiam. Era dizer que tudo que eles disseram sobre Deus foram suposições enganosas deles e para o povo. Era se abrir para a luz, para a verdade. Mas abrir para a luz, para a verdade, significa destruir tudo aquilo que é mentiroso. Não se experimenta a ressurreição sem ter a vida destruída na crucificação com Jesus. Mas o que a gente faz? Barateia esse troço, cara. Ninguém vai querer. Então vamos dizer que Jesus é legal. Vamos criar aqui um negócio, aqui, um evento aqui. Todo mundo quer Jesus, cara. Ninguém quer o Cristo.
É legal seguir Jesus. Pô, eu queria ter um amigo que ele fala para o mar ficar quieto e o mar fica. Não queria não, Robertão? Eu queria ter um amigo que ele colocasse a mão sobre a vida de alguém e o cara era curado. Eu ia ganhar um monte de amigo em cima desse amigo. Eu queria ter um amigo que ele pega 5 pães e 2 peixinhos e alimenta 20 mil pessoas. Eu queria dar um jump naquelas ondas de 30 metros de altura, lá em Pipeline. Lá. Eu queria andar sobre as águas. Se ele falar, vem, chega aí, vamos dar uma volta. Pô, é legal andar com Jesus. Mas quando Jesus diz assim, então, eu preciso ir para Jerusalém. O cara já fala, ué. Mesmo que for ir para a Judéia para ressuscitar um morto, eu já fico com medo. Falo, não, Jesus, deixa lá, Lázaro está de boa. Não, vamos lá. Mas quando ele for morto, apedrejado lá agora, o senhor quer? Cara, não são 12 as horas do dia? A gente está na luz, irmão, relaxa, vamos lá. Vamos lá, nós morrer lá junto com ele? Ninguém quer morrer. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Quando Jesus fala assim, cara, eu preciso ir para Jerusalém, eu preciso padecer na mão dos principais sacerdotes, eu preciso ser crucificado, morto. Os caras falam assim, Senhor, chega aqui. Pedro fala, let's go, chega no escritório. Vem cá, vem cá, vem cá. Come on here, please. De modo nenhum isso te acontecerá. Tenha compaixão de ti mesmo. E aí Jesus fala, capeta, dá licença. É muito boa a religião de Jesus, cara. Eu quero educar os meus filhos na religião de Jesus. Eu quero ter amigos que servem às ideias de Jesus. Eu quero a moral de Jesus. Mas eu não quero o Cristo. Então, isso, a moral de Jesus, o dogma de Jesus, é tudo estético. A questão é a essência. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então você está chamando o quê de reino? Tanto é que a maioria daquilo que se fala como o reino de Deus é sempre construção do lado de fora da gente. E Jesus falou, cara, não vá. Quando alguém falar, o reino de Deus está ali, está acolá, está ali no lago, não vá. Porque o reino de Deus estará dentro em vós e em vós. A gente acha que bênção é comprar carro, a gente acha que bênção é comprar casa, a gente acha que bênção é passar no vestibular, a gente acha que... Cara, tudo isso é muito bom. Mas tudo isso daí, sem a essência, sem o que você é em Deus, é o que Jesus vai dizer, cara, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E ele não está falando de morrer para o céu, ou de morrer para o inferno. Ele está falando de ver o reino. Você pode ver que muita gente se enxerga da cara para fora. Quanto olhar para dentro de si mesmo. Quanto avalia o homem a si mesmo existe. Eu vejo no meu consultório, cara. A pessoa faz 3, 4 sessões, daqui a pouco ela descobre uma pessoa que ela nem imaginava que fosse. Por quê? Porque não parou para se olhar, não parou para se ver. Não parou. Vai se enxergando daqui para fora, melhor roupinha, melhor fala, tal. Tá, tudo bom, tudo bem. Mas eu quero saber, é do seu coração. Eu quero saber o que habita você. Porque se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos lhe pergunta, como pode um homem nascer sendo velho? A gente vive das lógicas humanas. A gente perdeu a dimensão espiritual do processo. A gente não se vê espiritualmente. É interessante porque os teólogos do Pacto de Lausanne disseram que em Jesus nós vemos Deus como é e o ser humano como deveria ser. Mas a gente não entende as coisas de Deus. Jesus fala assim, cara, você é mestre. Ele está dizendo assim, não valeu nada.
e você não entende das coisas terrenas, que dirá se eu lhe disser de questões celestiais, ou de questões elevadas, espirituais? Não é essa lógica cartesiana de entrar no ventre da mãe e tornar a nascer. Olha para o vento. O vento. O vento sopra onde quer, você ouve a sua voz, mas você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do alto. Você não consegue dar a ele um roteiro, você não consegue dar a ele uma estética, você não consegue defini-lo, você não consegue enquadrá-lo, você não consegue pôr ele num trilho. E para quem é isto? Como a gente cantou aqui hoje, o novo nascimento é para todo aquele que crê. Veio para o que era seu, como nós cantamos, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. A gente acha que o novo nascimento é uma realidade a priori. Mas o novo nascimento é a possibilidade que Deus dá a qualquer um de nós que quiser confiar a sua vida em Jesus. De que estiver cansado das sombras, que estiver cansado das tangas, que estiver cansado da estética, que estiver cansado da performance, que estiver sobrecarregado de passar uma existência toda interpretando um personagem, sendo quem não se é. Quem estiver cansado assim, vem para Jesus, que eu vou aliviar esse fardo seu. Porque eu sei exatamente quem é você. E é a você que eu amo. É isso que eu imagino que ele fez com a mulher samaritana. Quando ele diz assim, chama o teu marido, ela diz assim, não tenho marido. Ele fala, disseste bem, porque já tiveste 5, e o que você tem agora não é teu. Porque a gente tende a achar que a consideração de Deus em relação a nós é fruto da ignorância de Deus a nosso respeito. Mas quando Jesus diz, eu já sei da sua história, ela assusta, ela diz, bem vejo que és profeta. Porque Deus não quer que você pense, que você continue achando, que o fato de Deus lhe amar tem a ver com a sua capacidade de se ocultar, ou de ocultar as coisas ruins em você, e de expressar coisas boas do lado de fora. Práticas boas, não. Deus te ama porque Ele é amor. Ele te ama porque Ele te ama. Tem um camarada chamado Jung Musung, eu acho ele interessante, e ele escreveu um livro muito bacana, e ele diz assim, numa parte do livro assim, não se ama quem se quer, se ama quem se ama. O amor é assim. Agora, esse amor, ele só acontece no chão da liberdade. Se alguém quer, venha a mim e beba. Se alguém quer ser meu discípulo. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis. É o terreno da liberdade e é o terreno da verdade. Muitas vezes a religião ela nos ensina a nos esconder, nos ensina a manter uma boa performance do lado de fora, à medida que nós nos escondemos do lado de dentro, de que a nossa alma é uma tanga. Mas Jesus vai dizer, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele não diz que o que é nascido da carne foi carne. Ele diz que o que é nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Amados, eu não sei se eu estou sendo claro, mas em nome de Jesus. A única coisa que eu queria, a princípio, no início desse texto, porque o meu tempo já está acabado, é fazer um apelo, se isso é possível, a todos nós que aqui estamos nessa manhã, a não ceder ao processo enganoso da nossa carne,
que tenta se esconder o tempo inteiro, mas a dar créditos à palavra de Jesus, a ouvir o que Jesus está dizendo, não só escutar o que Ele está falando, mas dar valor ao que Ele está dizendo, e vir a Ele de mãos limpas, de coração puro é sem intenções dúbias, e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Tenha misericórdia de mim, porque por mais que a minha moral fale bem de mim, eu sei que as intenções dentro de mim só me obscurecem, são só fantasias de mim mesmo, são só idealizações de mim mesmo, são só questões interesseiras. Eu estou preocupado com o meu lugar, eu estou preocupado com a minha segurança, eu estou preocupado comigo mesmo. É por isso que eu faço bem a tanta gente, é por isso que eu, enfim. Mas que o Senhor, que sonda corações e que não se interessa por nenhuma fantasia de nós, mas que só pode ter interesse por nós, uma vez que o Evangelho é relacional, uma vez que Deus disse que queria expandir sua família, que Ele queria filhos e filhas, que Ele queria pessoas que expressassem a sua imagem, o seu caráter, a sua semelhança, o seu governo. Ele não queria premiar ninguém, Ele só queria ser relacional conosco, e que nessa relação estivesse todo o nosso contentamento. É isso que Deus quer, e a partir disso, Deus vai orientando, a comunhão com Deus vai acertando, vai trazendo saúde, trazendo equilíbrio, bondade, verdade, também nas nossas práticas do lado de fora, porque Ele mesmo já se preparou de antemão, como Efésios vai dizer, para a gente entrar nesse descanso de Deus, de andar com Deus e de viver em verdade com Deus, de experimentar isso que Deus nos propõe, de algo tão marcante na nossa história, que a gente só pode descrever como um recomeço novo. Que esta pressão da carne, de estar o tempo inteiro parecendo ser boa, e toda boa aparência na carne é mentirosa, seja substituído por um espírito quebrantado e genuíno diante de Deus, dizendo: Senhor, eu careço da Tua misericórdia, da Tua graça, para que haja esperança de vida para nós, para que haja esperança de sermos, cada um de nós, nós mesmos, de sermos como comunidade, uma comunidade de verdade, de graça, de apoio, de serviço. Que em nome de Jesus o comércio implantado em nosso coração por Satanás seja arrancado do nosso peito. Eu vejo isso em mim o tempo inteiro. Às vezes as coisas, eu estou numa situação e eu fico procurando em mim alguma coisa para a qual Deus ficou chateado e por isso a minha vida está mais complicada. E eu preciso fazer alguma coisa mais bacana para que Deus então me favoreça. Então, amados, isso é só mais do mesmo, é religião de sempre, é Babilônia, é paganismo, isso não tem nada a ver com fé cristã. Fé cristã é o espaço para a gente ser quem se é, e experimentar da parte de Deus todo o suprimento para ser o que Jesus nos chama a ser nele. 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 Nele, pela fé. A ser bom pela fé nele, a pensar no outro pela fé nele, a amar pela fé nele, a compartilhar da vida de Jesus e a dispor desse poder da ressurreição em nós, na direção daquilo que nós não vemos em nós. Porque é fácil não matar, irmão, difícil é amar. É fácil não revidar, difícil é perdoar quem te ofende. E o chão da história, o reino de Deus é visto quando a gente, eu vou parar por aqui, tá, meus amores? A gente continua esse texto em uma outra oportunidade, mas que a gente reflita nessa manhã a profundidade e a internalidade que o Evangelho quer causar em nós, e que
aquilo que manifesta do lado de fora deve ser fruto dessa realidade do lado de dentro. É igual à igreja. O que justifica o que nós somos aqui é o que nós somos lá fora. O Caio tem uma mensagem chamada A Igreja Fora dos Portões, que ele trabalha, acho que Hebreus 11. Muito preciosa. É essência, irmãos. O Evangelho é essência, liberdade e verdade. Por mais loucura que isso pareça, ele demole toda essa estrutura estética, religiosa, boa, aparente. Ele dá a nós a condição de ser em Jesus. Vamos orar? Pai bendito, te louvo por esta manhã, te louvamos pela tua palavra. Muito precioso estar aqui com os meus irmãos. Que o Senhor nos dê a graça de ouvir o que o Senhor diz e de dar a tua palavra bendita e santa todo o crédito, toda a confiança, melhor dizendo. Que a gente não tenha, Senhor, com o Senhor nenhuma outra carta na manga. Que a gente não lhe visite de noite. Ou o Senhor é tudo, ou o Senhor não é nada. Ou o Senhor é tudo na nossa vida, ou 99% o Senhor não será. E um evangelho 99% certo é um evangelho 100% falso. Por isso, Senhor, nos ajuda a viver na simplicidade do teu evangelho. Amando ao Senhor, amando a nós mesmos e amando ao próximo como a nós mesmos. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.